Muito bem, são 12 horas e 17 minutos aqui no programa Falando Sério. Nós estamos recebendo hoje o prefeito de Pirapora, Léo Silveira. Já havíamos anunciado isso durante os últimos 2 dias para nós falarmos sobre a perspectiva que o governo tem para Pirapora neste ano que se inicia, o ano de 2014. Prefeito Léo Silveira, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Boa tarde, Emerson, boa tarde, Cláudio, boa tarde, doutor Gustavo, que está aqui me acompanhando, e boa tarde em especial a todos vocês que estão em casa, estão aí dentro do carro, estão aí num salão de beleza, estão aí no supermercado, enfim, em qualquer lugar, numa oficina, ouvindo o seu programa, que é um programa de grande audiência nesse horário. Bom, prefeito, 2014 está começando e a expectativa é de que esse ano seja menos turbulento que o ano passado, 2013. O senhor teve que desprender de muito tempo, até uma quebra de braço com os tribunais para poder se manter no governo. Para esse ano de 2014, está começando, 10 de janeiro, qual a expectativa, o que o cidadão piraporense pode esperar do governo municipal? Olha, você definiu muito bem. 2014 começa de uma maneira bem diferente de como começou 2013. 2013 começou marcado por muita incerteza, uma iminência de que haveria novas eleições, enfim, o governo fica inseguro, as pessoas ficam inseguras, a cidade fica insegura, muitas pessoas começam a se comportar como se a eleição já tivesse marcada e se comporta como candidato, e isso traz uma dificuldade muito grande, porque o prefeito tem a paz para trabalhar. Traz também uma dificuldade, por exemplo, para que a gente pudesse marcar audiências fora, estar com o governador, com secretários, com ministérios, porque a gente ficava ali meio assim, meio manco, meio como se tivesse uma autoridade pela metade, quer dizer, sob aquela iminência de poder ser afastado. Bom, felizmente, 2014 se inicia sobre uma bandeira assim de mais paz, de mais segurança, de mais estabilidade, e isso permite com que eu possa me dedicar de corpo e alma 24 horas por dia, todos os dias da semana, a trabalhar pelo povo de Pirapora, que é o que eu quero, que é a razão de eu ter sido eleito e que o povo de Pirapora tanto merece. Então, para 2014, nós podemos aí seguir nossa conversa aqui, talvez até separando por assuntos, Emerson, assim, na saúde, na educação, na área de asfalto, na área de drenagem, na área de turismo, na área da cultura, né? Por qualquer área que você aí achar melhor que a gente comece aqui nossa conversa, eu estou pronto aqui para que a gente possa prestar ao povo de Pirapora as informações claras sobre o que pretendemos fazer. 2013, só para ficar assim registrado, quer dizer, 2013 encerrou com a gente tendo pelo menos 1.069 novas casas contratadas, parte delas já inclusive entregue, outras sendo entregues agora, do Minha Casa Minha Vida, programa da presidente Dilma do governo federal, que contempla aí uma quantidade enorme de famílias. Eu observei, Emerson, que a gente entregou casas por sorteio, sabe? E eu não gostei dessa experiência não, porque o sorteio iguala os desiguais. O sorteio coloca lá dentro da cumbuca lá um pai de família, 40 anos, que tem a esposa, 3 filhos, está morando com o pai dele, está todo mundo ali apertado dentro da casa, pouco cômodo, né? Sim. Então, e bota lá também junto uma pessoa que é solteira. Aí na hora que faz o sorteio, acaba que sai a pessoa solteira. Não que ela não mereça, mas aquele pai de família, casado, com 3 filhos, ele precisa mais, ele é mais urgente. Então, essas próximas casas, eu quero fazer uma seleção socioeconômica. E para que depois ninguém diga assim, não, o senhor vai selecionar quem votou em você, você vai fazer uma seleção política, você vai fazer uma seleção de conveniência, eu vou publicar na internet todo mundo que foi selecionado e vou enviar para o Ministério Público a relação de todo mundo que foi investigado socialmente como uma pessoa merecedora daquela casa. E aí poderá ser feita uma auditoria pelo Ministério Público, pela própria sociedade, fiscalizando através da internet, se chegou numa pessoa mais justa ou não. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar esse critério e isso eu gostaria de fazer. Nós estamos aí já prestes a abrir a CTI neonatal. Você teve como diretor lá no Hospital Embrutizeiro, sabe dessa necessidade. Sim. Tem alguns partos que são complicados, tem alguns neném que nascem precisando de cuidado especial. Então nós vamos ter nossa CTI neonatal. Vamos ter ressonância magnética, foi tudo providências tomadas durante o ano de 2013, mas vamos colher os frutos agora nos próximos 60, 90 dias de contar com ressonância magnética. Nós conseguimos avançar muito a rede de esgoto no industrial e agora já vamos entrar no Cícero Passo.
A pista de bicicross, né, que foi deslocada de lá para fazer o projeto da Orla, agora nós estamos prestes a terminar e vamos terminar e fazer um evento bonito aí para inauguração. A mesma coisa com a pista de skate e a reforma que foi feita no poliesportivo. O poliesportivo ficou bacana, ficou bonito, com mais conforto para quem joga e para quem assiste, né? Sem dúvida. Agora, prefeito, o 2013 foi o ano do choro dos gestores municipais, movimentação, manifestações em Brasília, as entidades que representam esses municípios, como a MM, vocês estiveram reunidos em Montes Claros, para que o governo federal e o governo do estado mude essa política de divisão aí daquilo que é cobrado de impostos do cidadão brasileiro. 2014 a perspectiva muda porque é um ano de eleição, mas ao mesmo tempo que muda a possibilidade de novos recursos virem para os municípios, para Pirapora, há também aquele temor de que é um ano eleitoral e os prazos são curtos. Quer dizer, há muitos projetos para Pirapora, o senhor entende que haverá possibilidade de muitas realizações? Olha, a possibilidade é real, Emerson. O ano é promissor, você falou bem, tem eleição de governo do estado, tem eleição de presidente da república e normalmente em ano de eleição os governos ficam mais generosos, ficam mais mão aberta, então aparece mais oportunidade de você conseguir recurso para investimento. Agora, aparece também as restrições do período eleitoral. E as restrições são severas, as restrições existem mesmo. Quer dizer, a partir de junho, nenhum novo convênio pode ser assinado. Sim. Então, qualquer recurso que qualquer município queira, e Pirapora quer, nós temos que estar com os projetos todos prontos agora, em janeiro, fevereiro, temos que assinar os convênios, temos que licitar e temos que caracterizar o início antes de 30 de junho. Não pode ficar para depois. Então, é uma correria assim, muito grande por parte dos prefeitos, das prefeituras, das equipes, dos engenheiros, de todo mundo que trabalha nas prefeituras, para a gente poder fazer os PSF, fazer os asfaltos, fazer mais esgoto, fazer mais creche, fazer escola, fazer reformas com recursos de transferência, né? Nós temos que ter uma aplicação, uma dedicação, um esforço muito grande. A gente trabalha contra o relógio no ano eleitoral. Prefeito, o senhor falou sobre saúde, e aí eu quero aqui fazer uma menção sobre Buritizeira. Buritizeira vive um complicador nesses últimos anos em relação à saúde e à infraestrutura. As ruas estão totalmente deterioradas e eu que, mais uma vez, em que pese algumas pessoas gostarem ou não, eu não posso atribuir toda a responsabilidade à atual administração do prefeito Luizinho Carneiro. Mas o principal gargalo da administração lá hoje tem sido saúde e infraestrutura. O senhor elegeria também aqui para o seu governo como grandes preocupações essas duas áreas, saúde e infraestrutura? As duas áreas são extremamente importantes, saúde e infraestrutura. No caso de Pirapora, nosso desafio número 1 primeiro é de manter aquilo que já foi conquistado. Ter um hospital que está funcionando muito bem, que está fazendo as suas cirurgias eletivas, que está com CTI de adulto funcionando, está ali com a tomografia, e aí a parte de expandir a ressonância, expandir o CTI neonatal e aumentar a nossa capacidade aí, principalmente de cobertura cirúrgica. Na saúde, nós temos também que melhorar nosso desempenho na atenção básica. Eu vejo que a saúde de Pirapora na atenção básica tem um espaço enorme para crescer. Você vê aí o programa agora aí, Mães de Minas, que está inclusive a gente tendo oportunidade de remunerar com 14º salário os agentes comunitários de saúde, exatamente para que elas façam a busca ativa das gestantes. Porque uma boa gravidez começa desde antes, lá tendo todo aquele acompanhamento, né, da gestação, as consultas, fazendo ali todo aquele monitoramento para chegar num parto saudável. Mas se eventualmente também tiver um parto que é de risco, porque a mãe é hipertensa ou diabética ou algum outro problema, é importante nós estarmos preparados também para fazer um parto de risco. Essa é outra meta nossa para esse ano, que é a maternidade de risco. Então é preciso que a rede dos PSFs funcione melhor. Eu recebo muitas queixas de que os médicos dos PSF não cumprem a carga horária. E em alguns casos essas críticas são procedentes. É preciso que haja essa fiscalização por parte, sim, da sociedade, dos usuários. Mas como mudar isso, prefeito? Porque lá em Buritizeira, essa é a bronca do cidadão. Eu estava olhando aqui no Facebook agora, a cartaz, o cara tirou foto lá de Vaza da Palma alegando isso. O PSF não vai atender porque o médico tá não sei o quê. Como mudar essa situação? Porque de fato eu penso que, e eu não quero aqui causar um termo pejorativo e pregar um termo pejorativo aos médicos, mas às vezes fica parecendo uma falta de responsabilidade desses profissionais. Olha, tem várias razões aí, Emerson, por essa ausência do médico. Às vezes eles fazem cursos, às vezes participam de seminários, treinamentos. Então é preciso que isso seja feito assim, em algum horário que não sacrifique o atendimento.
Há alguns casos que às vezes a pessoa comparece por razões que eu não sei dizer. Eu sei que eu, como gestor, eu estou tomando uma decisão já a partir agora de 2014, que é preciso ser feito um acompanhamento mais de perto, mais permanente, porque o médico é um trabalhador muito qualificado. Leva-se muitos anos para formar um médico, né? A sociedade gasta, a pessoa gasta, a família gasta, mas em contrapartida também ele tem o melhor salário que o município paga, né? E tendo essa remuneração boa, é preciso que haja contrapartida da prestação do serviço. Eu peço, inclusive, a todos que estão dentro do PSF que ajudem a fiscalizar, que a gente possa fazer a cobrança. Nós precisamos de aumentar o tempo de permanência dos médicos do PSF de acordo com como é o seu contrato. Né? Eu participei de uma reunião com o secretário de Estado, Antônio Jorge, com o prefeito Luizinho Carneiro, e ele defende essa tese da gestão compartilhada na saúde. Inclusive, o senhor, o prefeito Luizinho Carneiro, o secretário, estiveram reunidos agora essa semana com o secretário Antônio Jorge. E Pirapora vai aqui, em que pesa a gestão ser compartilhada entre Pirapora, Brasileiro e Vazia da Palma, Pirapora que vai administrar tudo isso, porque é a cidade polo. É o caminho, é a saída para equacionar esses diversos problemas que a saúde vive no Brasil? Olha, ajuda muito. Se você, não sei se você teve a oportunidade de assistir aí há um mês e pouco atrás, passou no Globo Repórter uma reportagem sobre o sistema de saúde na região sudeste e nordeste do Brasil, que é uma situação extremamente caótica, muito complicada, muito difícil para os usuários do sistema. Nós temos problemas, mas nós estamos com um patamar de problema muito melhor do que outros municípios. Sim. Eu voltei anteontem de Belo Horizonte e tive a companhia do Dr. Fausto. Ele veio comigo no carro junto, ele estava lá visitando a mãe dele que está enferma. E o Dr. Fausto veio me contando, desde 1990 pelo menos, ele comparando assim a questão do atendimento, ele sempre da Fundação CESP, que os tipos de problemas que nós temos hoje em Pirapora, se comparados com o que outros grandes centros têm, que outras regiões têm, são problemas de menor grau de dificuldade de resolver. O tempo de permanência numa fila de cirurgia letiva é menor, o grau nosso de resposta pela capacidade que nós temos de recursos humanos, de rede física, de equipamento, é maior e mais rápida. Então, às vezes as pessoas, como não pode comparar, sempre acham que o nosso é o pior. Não, nós temos limitações, mas nós não somos o pior. Nós temos grandes avanços. E saúde, Emerson, precisa de uma escala. Porque, por exemplo, se você abre lá uma porta do pronto-socorro, não basta ele ter só um médico. Tem que ter o médico, mas tem que ter de plantão ali o serviço de radiologia, tem que ter ali o serviço de laboratório, tem que ter o cardiologista, tem que ter o cirurgião na retaguarda, tem que ter o anestesista na retaguarda, porque caso seja uma emergência e tenha que levar para o bloco cirúrgico, tem que estar mobilizado esses profissionais. Sem dúvida. Aí se você for montar uma estrutura dessa em cada hospital, não há orçamento que consiga pagar. Nós temos que diminuir as distâncias que as pessoas têm para poder buscar o socorro, porque a distância, além de expor o paciente a um sofrimento maior, expõe ele também a uma perda de tempo precioso, porque algumas intervenções têm que ser rápidas. Então é solução sim. Buritizeiro e Pirapora, e Vazia da Palma, e Laçance, né? E Jequitaí, e Biaí, Ponto Chique, nós nos consorciarmos e cada município ficar num determinado nível comum na atenção básica, mas aquelas coisas mais especializadas, que requer profissionais mais caros, equipamentos mais caros, a gente centralizar. É uma condição da gente tornar o acesso melhor para as pessoas. Tá certo, prefeito. Vamos falar um pouco sobre obras, né? Há algumas obras paralisadas em alguns bairros. Eu posso citar aqui bairro, por exemplo, Sagrada Família, um grande clamor da sociedade lá do Sagrada Família. Há questionamentos em relação ao calçamento da Avenida São Francisco, da própria Benjamin Constant, que parou a obra, está parada. E também outro questionamento, e até o Cláudio fez isso aqui ontem de forma até muito pertinente, da colocação de bancos lá na orla. E a pergunta dele esse é um novo contrato, gera uma nova despesa para o município? Eu argumentei que poderia ser também a conclusão do projeto original. Em relação a obras, principalmente a Avenida São Francisco, orla, Benjamin Constant, Sagrada Família, o que o senhor pode falar para a sociedade de Pirapora? Olha,
Vamos lá, sobre os bancos, porque os bancos terminaram de ser colocados agora, recentemente, né? Sim. Então, vamos começar por ele, pelo fato de ser mais recente. Os bancos é um complemento ao contrato que já existia e está sendo determinado a execução, a instalação que está sendo feita pela própria prefeitura. Deu mais conforto, deu também mais de beleza e uma condição melhor de uso lá. É muito agradável sentar ali de frente pro rio no final da tarde ali e curtir ali naqueles bancos. Eu acho que todo mundo vai gostar, as famílias vão gostar. Lá na Avenida São Francisco, a obra está parada e aquela obra ali é uma obra que chateia, que incomoda e que me deixa até bastante irritado. Sim. Ali, porque aquela obra é uma obra importante, ela é uma obra que é financiada com recursos da Caixa Econômica Federal. E foi feito primeiro uma licitação, foi contratado, aí quando começou a execução da obra, na minha opinião, foi feito um equívoco que foi arrancar tudo que tinha. Na minha opinião, aquilo tinha que ser feito assim, arrancava um pedaço, fazia uma parte, depois arrancava outra e assim ia por parte. Sim. Mas os engenheiros lá decidiram lá de arrancar tudo para depois fazer tudo. Aí como dá essa falta de sequência às vezes, de pagamento da Caixa, conclusão, é a cidade que ficou sofrendo. Aí nem tico nem teco, nem o que tinha e nem o que está por fazer. Então, aí nós pusemos isso em licitação, infelizmente não apareceu por 2 vezes em um licitante, agora está em licitação de novo nesse momento, nesse mês de janeiro, e essa licitação agora vai aparecer porque já compareceram várias empresas da prefeitura mostrando interesse em participar desse certame licitatório. Então agora em janeiro a gente conclui essa licitação e a ordem de serviço é para começar com agilidade em fevereiro. Você falou de Sagrada Família. Sagrada Família, eu quero primeiro fazer um comentário aqui antes. Loteamento não pode ser feito da maneira que convém ao loteador. Loteamento tem que ser feito de acordo com o interesse público, de acordo com a lei. Não se pode pegar algumas áreas em que a área é brejada, o lençol freático é superficial, aí o loteador vai lá, loteia, vende para a pessoa pega suas economias sofridas, paga aquele lote e quando ele começa a construir, encharca. Aí cobra sobre a prefeitura. Ora, não pode ficar assim. O lucro fica para o loteador e a conta para pagar fica por conta do orçamento público. A lei coloca algumas obrigações e responsabilidade para os loteadores. Então eu assinei um decreto agora suspendendo por 90 dias a apreciação sobre o loteamento em Pirapora para criar regras claras daqui para frente para como vai ser o funcionamento da venda de lote por terceiros e vender de acordo com o que a lei estabelece, com as exigências de infraestrutura que compete ao loteador, pois ele está vendendo e arrecadando recursos, ele então tem que arcar também com compromissos de investimento na infraestrutura. E daquilo que já foi feito para trás, o que pode ser revisto. Sim. Na forma da lei. Então, o Sagrada Família, boa parte daquilo que está lá é porque o município não atuou também na sua parte de competência, que é de organizar os loteamentos. O município tem competência de fazer obra? Tem sim, tem obrigação sim, mas o município também tem a obrigação de zelar pelo cumprimento das normas de parcelamento do solo urbano. Então, lá no Sagrada Família, a licitação da continuidade, nós temos mais 60% ainda de calçamento para fazer lá. Dr. Gustavo, que está aqui me acompanhando aqui, que é o advogado da licitação, está aqui me informando de que agora parece que publica, acho que na edição de hoje, a nova licitação. Então até 15 de fevereiro isso aí deve estar concluído e a gente vai retomar aquelas obras lá. Tem que compatibilizar um pouquinho com a questão da chuva e com a questão da drenagem. E lá no Sagrada Família também, na rua Uberaba, número 168, nós vamos instalar lá o PSF. Já estamos assinando o contrato, já estamos concluindo já a equipe para poder trabalhar. Então, o Sagrada Família terá o retorno do calçamento, com mais uns 60% de área a ser feito o calçamento, e a instalação do PSF de imediato. Isso tudo agora nesse primeiro bimestre, certo? Sim. Pertinho dali, no Bom Jesus 2, nós começamos ontem já a fazer o calçamento. E eu optei por começar do mais do fundo possível, em direção aqui ao centro da cidade. Porque normalmente os benefícios vão andando do centro para chegar no fim. E às vezes o dinheiro acaba e as coisas não chegam em quem mais precisa. Então vamos começar lá de quem mais precisa para cá. Então essa obra já iniciou ontem, quinta-feira, certo? O que pode atrasar ali um pouco, talvez, é se começar a chover muito, não tem jeito, tem que parar. Mas então naquela parte da cidade que você fala, Sagrada Família, Bom Jesus, tem essa boa notícia. No Bom Jesus também, lá na Avenida Maria Alves Pamplona, número 249, nós estamos alugando essa casa para fazer ali um apoio à infância,
para que as crianças possam atender 80 crianças, 40 de manhã, 40 de tarde. É uma forma de ir socializando as crianças, elas convivendo umas com as outras, elas tendo 2 refeições nessas 4 horas que elas vão permanecer. Enfim, ali é uma área que eu quero ter uma atenção especial, porque tem muita criança, e muita criança diz que está com alguma fragilidade, ou nutricional, ou algum outro tipo de dificuldade, de um grau maior de exposição a risco, para que a gente possa protegê-las. Tá certo, prefeito. Essa chuva, ela acabou evidenciando alguns problemas, talvez alguns equívocos de engenharia e algumas obras que foram realizadas. Uma delas, eu posso citar aqui como exemplo, é a avenida ali do supermercado Avenida, né? Houve um alagamento muito forte por ali, quase entrando dentro dos estabelecimentos. Já houve uma conversa com a equipe sua de engenharia para corrigir esses problemas apontados pela chuva? Olha, primeiro que choveu forte, e chuva forte sempre pode acontecer. Então a gente usa isso um pouco como uma certa desculpa, mas não podemos usar isso demais também não, né? Porque chuva forte sempre pode acontecer. Sim, sem dúvida. Então Pirapora, com essa chuva forte, vai ensinando, vai nos mostrando que algumas obras de asfalto, elas já têm que ser feitas junto com obra de drenagem. Não pode fazer obra de asfalto desgarrada da obra de drenagem, porque aí na hora que chove um pouco mais forte, olha o problema aparecendo, você resolve na época da seca e fica bem resolvido com o asfalto, mas chega na época da chuva, aquilo traz um transtorno, né? Então você falou bem, ali na Bonifácio Machado de Miranda, próximo ao supermercado Avenida, o escoamento não ficou suficientemente bem drenado, e houve também, em função daquelas passarelas que foram construídas, quer dizer, aquelas coisas de só imaginar que quando faz uma obra no tempo de seca, que vai ficar seco para sempre. Não é assim, né? Sem e não dúvida. fizeram as canaletas laterais, então foi lá e resolveu. Por ali tem um outro problema, 2 problemas severos. Onde é que está a quadra do poliesportivo, porque com os asfaltos aumentando, a área ficou mais impermeável e está acumulando muita água. Então os engenheiros estão apanhando aquela água ali, estão levando ela para dentro do canal da avenida. E dali ela está caindo lá embaixo, próximo à igreja, naquela bacia de acumulação. Até março eu terei projetos que dão solução para aquele lugar ali, chamado ali aquele buraco do Cícero Passo, onde acumula água, onde várias casas são inundadas, para que a gente tenha uma solução definitiva. Carlos Chagas é outro lugar que desce um volume de água muito grande ali no bairro industrial e desce fazendo erosão, desce arrebentando, é um lugar terrível. Sagrada Família, Bom Jesus 2, a parte baixa do Cidade Jardim, também é a área que tem que estar contemplada nesse plano nosso diretor de drenagem de água pluvial, que ficará pronto agora no mês de março. E a outra parte precisamos ainda de melhorar o escoamento do Nova Pirapora também. As prefeituras foram ao longo dos anos, às vezes por ausência de recursos, tinha dinheiro para asfaltar, mas não tinha para drenar, aí fazia o asfalto, não fazia drenagem. Quando você asfalta, você permeabiliza o solo, menos água infiltra, mais velocidade a água adquire de escoamento, maior possibilidade de empoçar. Eu acho que 2014 está nos ensinando que a gente tem que levar junto asfalto com drenagem. Por isso que eu estou contratado já, a empresa vai entregar no mês de março o projeto de drenagem de Pirapora, para que a gente possa trabalhar a infraestrutura de maneira junta, de maneira a resolver de vez os problemas. Falando em drenagem, prefeito, o senhor está programando aí, já executando a obra de esgotamento sanitário, concluindo essa obra dentro do município de Pirapora. Com isso, essas ruas vão ficar desacobertadas, a questão de infraestrutura de asfaltamento. Há projetos nesse sentido para aí já vir recuperando, para vir recapeando, para vir corrigindo onde vai sendo cortado, para corrigir, para não deixar esse transtorno acontecer para a sociedade? Olha, nós temos 2 situações. Nós temos a obra de esgoto que foi feita em rua, que já era asfaltada e cortou o asfalto, tem que recompor o pavimento e recompor com qualidade. E nós temos ruas que não tinham asfalto. As ruas da Madre Lisaura para baixo do bairro industrial e parte do Cinquentenário, todas estarão com o esgoto terminado agora em breve. E parte do Cícero Passo que já vai se iniciar nesse mesmo contrato para ficar pronto. Bom, nós estamos com um projeto então para fazer asfalto. Nós queremos asfaltar. Eu não vou ficar aqui nomeando ruas porque é difícil, a gente pode esquecer uma ou outra, mas vamos lá. Lá na região do São Geraldo, principalmente aonde passa o ônibus, né? Tipo assim, eu falei que não ia nomear a rua, mas nesse caso aqui eu vou nomear São Paulo e o deputado Ulisses Guimarães, ali onde o ônibus passa ali. Esse aí nós já temos recurso contratado, nós já vamos licitar no mês que vem.
Nós temos diversas ruas ali no bairro Cidade Jardim, que nós também já estamos prestes a contratar esse recurso dentro desse mês de janeiro. E nós temos por restante da cidade um pacote maior, que é de um pacote do PAC 2. O que eu estou tendo dificuldade aí nesse assunto é porque a prefeitura está com uma inadimplência, ela está com um débito que já transitou em julgado e que não foi pago e tem que ser pago. Trata-se de um aro. Esse aro foi feito lá no ano de 94, feito com o Benji. Aí depois o Benji acabou, foi privatizado. Quem comprou o Benji foi o Itaú. Quando o Itaú comprou o Benji, ele não quis receber essas moedas podres, esses passivos. Então esse aro foi para o BDMG. E está lá no BDMG. E o BDMG, como é um banco, ele quer receber. E ele então escreveu o município de Pirapora no CADIP, que bloqueia a todos esses contratos novos de asfalto. Então eu estou com reunião marcada para quarta-feira, dia 15, às 11 horas da manhã. O deputado Gil Pereira, que está nos ajudando muito a tentar a gente conseguir contornar essa situação. Nós estamos então vendo lá como é que nós vamos poder fazer com esse assunto, porque pagar em 60 vezes, que é o que eles propuseram para mim, os 9 milhões, a prefeitura não tem condição. Aí, tirando os juros, correção monetária, está ficando por 2 milhões. 2 milhões já dá para pensar, mas aí eu preciso de parcelar. Aí você não quer parcelar porque reduziu. Então nós estamos nessa negociação, Emerson, sim. Penosa, difícil, mas eu tenho esperança que nós vamos conseguir enfrentar essa situação. Bom, tá bombando perguntas aqui no Facebook. Eu quero pedir desculpa para as pessoas, porque se eu fizer uma pergunta eu vou ter que fazer as demais. Eu não quero ser deselegante com ninguém, é complicado. Mas chegou uma pergunta ali, falando, prefeito, sobre a rua Aldina Passos, próximo a Funã, que alaga com muita frequência no período chuvoso. O senhor já falou aí de toda a articulação com a sua equipe de engenharia, a possibilidade de obras para corrigir aí esses equívocos que foram feitos no passado. Prefeito, eu tenho conversado lá com o prefeito Luizinho Carneiro e ele tem dito com muita frequência de que uma saída para os governos municipais, com toda essa redução aí de repasse do FPM e outras fontes de receita, é a terceirização de serviços essenciais. Ele tem falado do lixo, né? Da coleta de lixo, de resíduos, e tem falado de, inclusive, a terceirizar a própria oficina mecânica lá que repara a frota do município. O senhor entende também que a terceirização é uma saída? Olha, eu concordo com o Luizinho, sim. Terceirização, em alguns casos, ela se aplica, ela resolve bem, ela é uma ótima solução. A gente não pode generalizar de que tudo possa ser terceirizado. Não acho que aplica a tudo, mas pontualmente, eu diria, por exemplo, para o caso de Pirapora, seria importante. Eu vou receber agora, no final de janeiro, início de fevereiro, o novo aeroporto de Pirapora. Uma pista grande, nova, moderna, bonita, boa, com área de embarque, desembarque, controle de tráfego aéreo, serviço contra incêndio. Então, esse aeroporto, por exemplo, eu já penso que a gente possa terceirizá-lo, para que possa ser explorado por quem aí de direito que se habilite aí na maneira exigida lá na licitação. Outra coisa, rodoviária. Nós precisamos de uma rodoviária nova em Pirapora. Então, a gente não tem recurso financeiro para fazer uma rodoviária nova. A rodoviária é muito questionada ainda hoje pelas pessoas, né? Quer dizer, então, de repente, se você consegue juntar o público com o privado, você consegue fazer uma solução. Eu dou exemplo, por exemplo. Nós não tínhamos condição de montar sozinho, a fundação nunca houve, quando eu era lá diretor, a condição de montar o serviço de tomografia. Então, ela entrou com uma parte de espaço físico, de investimento em infraestrutura, aí o doutor Isaac entrou com investimento comprando tomógrafo, e aí aquilo que era impossível para doutor Isaac sozinho, ou para a prefeitura sozinha, com os dois juntos, tornou possível Pirapora ter tomografia. Ressonância magnética. Está fazendo a mesma coisa. Então, rodoviária, a gente pode entra aí isentando de IPTU, isentando de ISS, deixando a receita da taxa de embarque para essa pessoa interessada, e a cidade pode ter aí uma obra nova, uma rodoviária nova. Eu pedi ajuda o senhor Eustáquio Queiroz, presidente do Sindicato Rural, pedi ajuda a meu amigo Antônio Jutirana, pedi ajuda a Celção da Construbase e pedi ajuda ao Iter, presidente do Colégio de Líderes, para que os 4 formatassem para o município uma sugestão de como conduzir esse processo de terceirizar esses 3 bens públicos aí. E também pedi a eles que eles encontrassem uma sugestão para poder a gente fazer uma revitalização do mercado. O nosso mercado está lá,
o nosso mercado está subaproveitado, as pessoas que ali ganham seu pão podiam estar ganhando mais, ali podia ter mais consumidor, podia ter mais pessoas frequentando, precisa de revitalizar. A gente não pode ficar querendo enfrentar esses problemas sempre da mesma maneira que antigamente. Luizinho, nesse ponto está certo, sim. A gente tem que inovar, tem que ter uma coragem de apresentar uma sugestão nova, uma alternativa nova, que soma, né? O que a prefeitura tem para contribuir, o que o privado tem para contribuir, e privado e prefeitura junto pode fazer um bem novo para a cidade. Prefeito, a gente está falando aí de expectativa, de perspectiva para esse ano 2014, aliás, esses últimos 3 anos aí do seu governo, né? E muito se discute a questão de convênios, os municípios sempre firmando convênio com o governo do estado, com o governo do federal. O governo federal, principalmente, tem sinalizado mais de que a melhor saída para isso serão os financiamentos. O senhor entende dessa forma, o financiamento, para que isso aconteça, para que essas obras que o senhor anuncia, essa perspectiva que você coloca sobre o governo municipal, sobre o seu governo, o financiamento será mais fácil do que os convênios? Olha, seria se quem toma o dinheiro para poder fazer a obra tem a condição de pagar. E para os municípios terem a condição de pagar, é preciso que o governo federal distribua mais a renda que ele arrecada. Nós não podemos ficar conforme hoje está no Brasil. Quando o governo federal ele quer incentivar a economia, ele vai lá e retira IPI de carro, de geladeira, de fogão, da linha branca. E passa a fatura para os municípios. Passa a conta para o município. Por que ele não tira isso daquilo que ele não distribui com os municípios? Exatamente. O governo federal, para todo mundo ficar sabendo, ele distribui para as prefeituras só 2 dos impostos que ele arrecada: imposto de renda e imposto sobre produto industrializado. COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido, a CID, e assim vai por aí afora. O governo não compartilha nada disso, não. Ele mudou o nome desse imposto para contribuição, e isso não entra no bolo para partilhar com os estados e com os municípios. Mas na hora que ele quer fazer algum incentivo na economia, fazer alguma graça para algum segmento, ele usa do dinheiro da prefeitura. É como se ele tirasse de nós. Ele tira de nós para poder incentivar a economia e não compartilha recursos, e aí quer repassar recurso para nós de forma de financiamento. Ora, aí isso não é solução. Isso seria solução, Emerson, se o governo apresentasse um compartilhamento maior da riqueza do Brasil e falar: daqui para frente vocês contratem e paguem. Tá bom, eu acho que nós prefeitos toparíamos. Tá certo. Prefeito, tem um tema interessante que eu quero abordar com o senhor daqui a pouco, mas antes eu vou pedir desculpa aos demais do Facebook, mas é porque chega uma pergunta interessante da Marília Bispo, até porque outro dia nós tivemos uma intervenção aqui ao vivo do ouvinte que ligou querendo saber sobre isso. Nós já falamos das casas populares. E no meio dessa pergunta eu quero mostrar uma outra preocupação que eu tenho com o bairro São Geraldo. Essas casas são construídas geralmente em torno do bairro São Geraldo. Eu tenho uma preocupação de futuro. Primeiro, há um planejamento da administração para que não haja um inchaço daquela região e ela cresça de forma ordenada? Porque a pergunta que chega também da Marília Bispo é a seguinte: quando serão entregues as últimas casas que foram sorteadas? E com isso, sendo entregues, aí eu quero complementar essa pergunta: há uma preocupação com aquela região ali de São Geraldo, prefeito? A preocupação ali é muito grande, porque a população ali aumenta da noite para o dia. Quando um conjunto se entrega, por exemplo, a chave para 480 famílias, quer dizer, 480 famílias que não tinha no dia de ontem e que passa a existir no dia de hoje. Sim. Né? Então, ali não aumenta aos poucos igual os outros bairros, não. Ali é vapt-vupt, né? Aumenta aquele tanto de gente. E aquele tanto de gente significa o quê? Crianças que quer escola. Criança que quer escola. Vamos começar por uma coisa simples. Criança que quer escola. Criança que precisa de creche. Aí vê o PSF. Certo? Pessoas que precisam de atendimento médico, de PSF, né? Então vão ficar aí em creche, escola e PSF, que são 3 demandas que chegam junto com a pessoa que chega para casa nova. Você imagina o pai de família, a sua mulher e seus filhos, cheio de vida, cheio de alegria, chegando numa casa nova, mas começa também problemas novos. E onde é que vai estudar? Onde é que vai consultar minha mulher? Né? Quer dizer, então nós temos que equacionar isso. Então, nesse momento, nós estamos programados para ter uma construção de uma creche de maior porte no São Geraldo, certo? Juntamente com a Caixa Econômica Federal, a construção de mais um PSF naquela região nesse semestre agora que nós estamos,
né? E eu estarei com a secretária de Estado da Educação para que seja construída lá uma escola, inclusive de ensino médio, ali naquele terreno que tem a caixa d'água. A obra não começou por causa dessas coisas de serviço público, de burocracia excessiva. Como o terreno que tem ali tem uma caixa d'água, o Estado não quis aceitar o terreno contando a metragem que tem a caixa d'água. Então nós tivemos que fazer uma nova separação e agora vamos doar 6.800 metros. A Câmara, voltando agora em fevereiro, já vota essa lei. Eu acredito que os vereadores todos concordarão, e aí o Estado começará imediatamente a escola. Então, para creche, escola e PSF, nós já estamos instalando esses equipamentos, iniciando as obras todas nesse semestre para o São Geraldo. E pavimentação nesse trecho que eu falei que o ônibus passa. E outro problema lá, Emerson, que preocupa, é o problema da drenagem. Porque a hora que termina as casas lá embaixo, aquelas 114, essas últimas que foram entregues, e onde está começando a obra nova, né? É preciso integrar o sistema de drenagem dali, o conjunto que a Realiza fez, que vai entregar agora as casas, com essas 114, com as 400 que existia e com as 485 que tem obra hoje. Hoje, para você ter uma ideia, no conjunto, as obras da prefeitura estão para gerar mais de 1.000 empregos na cidade. Lá no conjunto, por exemplo, a empresa está com dificuldade de contratar mão de obra. Não está conseguindo gente. Ainda não está tão agudo o problema, porque como está chovendo, não dá ainda para poder botar aquele gás na obra, né? Mas assim que o tempo firmar e que puder colocar, isso aí vai ser uma deficiência forte nesse trimestre, nesse semestre, de ter mão de obra para esse volume de obras que nós vamos estar executando. Tá certo. Bom, são 12h53, prefeito. Aproveitando a presença do Maurício Braga, presidente do Sindipira, que está aqui presente acompanhando a entrevista, como é que tem sido a sua relação com o servidor público? O que o servidor pode aguardar do governo Léo Silveira? Pode aguardar, primeiro, muita responsabilidade, muito respeito e muita transparência em relação a todos os atos da administração e, de um modo particular, em relação aos servidores. Os servidores hoje, por exemplo, vamos começar pelo inativo, porque eu tive uma reunião hoje de manhã com o Marcos, que é o superintendente do IPSEMP, então o assunto está muito fresquinho aqui na minha cabeça. Hoje, o IPSEMP tem 450 servidores inativos, aposentados, que estão recebendo lá pelo IPSEMP. Dá uma folha de quase R$500 mil por mês. Então, o restante dos funcionários que não são aposentados, mas a maioria dos funcionários da prefeitura estão mais perto de aposentar do que longe. Por quê? Porque já tinham tempo de contribuição na iniciativa privada, pela idade que já tem, etc. Então, é importante que o trabalhador esteja no presente bem e esteja com confiança e com tranquilidade e com segurança de que amanhã, na hora que ele aposentar, vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria dele. Tanto isso é verdade que os servidores do inativo recebem no último dia útil do mês, recebe na frente de quem está em exercício, de quem está trabalhando. Bom, os servidores da prefeitura que estão na ativa, eu vou fazer concurso agora no mês de junho. Eu estou fechando com a Unimontes, porque eu quero que seja a Unimontes que faça o concurso, pela sua experiência, pela sua idoneidade, pela sua transparência. Então, como eles estão com muito serviço, está ajustando aí para provavelmente o mês de junho. Eu estou também em discussão com o Dr. Marcos, promotor do GEP em Belo Horizonte, e com a doutora Graciele aqui, para que a gente possa fazer uma assinatura de um TAC que versará sobre essa questão aí toda de pessoal. É justo que tenha o concurso para que as pessoas, às vezes a pessoa é de Pirapora, a pessoa quer viver aqui, a pessoa quer ter oportunidade de ter um emprego público estável, entrando pela porta da frente, que é entrando através de um concurso. Então, eu gosto dessa solução. Além disso, o trabalhador que é efetivo, você tem a chance de ir profissionalizando mais o serviço público, tornando a máquina pública mais estável, né? Agora, nesse mês de janeiro, é a database da prefeitura. A database era maio, nós fomos passando ela para chegar para coincidir database da prefeitura com a database do salário mínimo. Então, haverá aplicação do INPC para corrigir todos os salários da prefeitura agora no mês de janeiro, à exceção do salário do prefeito, do vice-prefeito e dos cargos comissionados, porque é preciso fazer um esforço de economia. Então, eu peço a compreensão dos comissionados de um modo geral,
é necessário que a gente faça isso pelo menos de uma maneira provisória, para poder equilibrar todas as finanças, para que a gente não passe por uma situação de maior dificuldade na frente, e garantir aos efetivos a recomposição pela inflação do seu poder de compra do seu salário. Então, isso eles podem ter essa segurança. Investimento em profissionalizar a prefeitura, em tornar o quadro quase que 100% efetivo, em definir um percentual inclusive maior de cargos comissionados para ser provido por servidor efetivo, realizar esse concurso, garantir o reajuste salarial, o pagamento do salário do 13º, e em alguns casos a gente poderá ir encontrando aí algumas soluções localizadas, onde tiver fonte de financiamento vinculado. Exemplo, o programa Mãe de Minas está permitindo que a gente consiga pagar um 14º salário aos agentes comunitários de saúde, desde que eles atinjam as metas de atendimento ao programa Mãe de Minas. Assim nós podemos tentar ver ali na educação também alguma coisa que a gente podia fazer. Eu propus, mas alguns professores lá ainda estão estudando como é que eles vão fazer, para a gente ver como é que nós poderíamos fazer para melhorar na área da educação, utilizando 100% do recurso do Fundeb. É uma questão a ser estudada, que requer que a gente se debruce sobre ela, mas tem toda a minha abertura. Bom, prefeito, tem alguns temas, mas aí eu teria que fazer essas perguntas mais aos secretários, porque o senhor fala de uma forma mais macro, envolvendo todo o governo. Está chegando, por exemplo, ali a Nadia, ela pergunta, não sei se o senhor tem conhecimento, como é que está essa interação com o secretário de obras. Perguntar ao prefeito quando é que vai voltar a colocar as luminárias na Praça do Industrial. O senhor tem essa informação? Nadir, boa tarde para você. Nós estamos vivendo, Nadir, um momento assim, que a iluminação pública era uma questão da CEMIG. Então a prefeitura pagava a CEMIG para a CEMIG fazer iluminação pública. Isso está sendo municipalizado. Então, no momento, é como se nós estivéssemos numa espécie de um limbo. Nem saiu ainda 100% da CEMIG, foi para os municípios, e nem chegou da CEMIG para nós essa situação. Então, hoje a gente paga a CEMIG para ela executar um serviço e ela está nos pedindo 270 dias de prazo para execução. Deixa eu dar um exemplo. A M4, que é uma fábrica que está ali para ser aberta, tem 2 meses que as máquinas estão sendo testadas lá com gerador elétrico, porque a CEMIG não consegue colocar energia lá na fábrica da M4. Então, o Omar, que é o dono da fábrica, me ligou ontem e disse: prefeito, usa seu prestígio, usa seu esforço, conforme o senhor tem feito várias vezes para nos ajudar, e vai na CEMIG e no DENIT, porque para poder colocar energia lá, o DENIT tem que dar uma autorização para passar a rede aérea sobre a BR. Aí o projeto fica lá, eles ficam analisando, mas não conclui. Então eu marquei para estar segunda-feira com o superintendente do DENIT para poder. Então, Nadia, eu estou te contando isso para te mostrar que essa questão da energia ela ainda está meio enroscada. Mas eu vou desenroscar isso. E quero começar, Nadir, porque tem muitos pedidos ali, porque aquela praça é bonita, aquele conjunto residencial que foi feito ali valorizou demais ali o bairro, já está prestes, né? Inclusive já tá em vinda, né? As unidades habitacionais. Nós precisamos de resolver aquilo rápido, sim, Nadir. Mas eu não sei aqui agora, nesse momento, te precisar. Mas tem um funcionário da prefeitura que cuida só disso, ele chama Daltinho e ele trabalha na Secretaria de Planejamento e você pode procurá-lo. Prefeito, 13 horas, 2 perguntas para nós encerrarmos aqui. Uma é sobre a comunidade escolar, nós já até falávamos, mas eu quero falar sobre o curso superior. Nós temos uma demanda muito grande, Pirapora, por dizer região, e esses alunos correm o risco, colocam em risco todos os dias a vida nas estradas indo para Montes Claros. Eu fui bem sucedido do Enem agora e quero fazer direito. Aliás, a sua assessoria lançou no ano passado essa campanha, Pirapora quer fazer direito. O Dalto Figueiredo, diretor da FUNAM, esteve aqui outro dia e falou que está compondo lá, vai trabalhar em conjunto, é uma gestão compartilhada, ele entendeu assim, com a Soebras, né, do Rui Muniz. O direito, esse curso do direito e outros virão mesmo para Pirapora? O senhor está atuando também nessa linha? Olha, eu torço e naquilo que eu puder ajudar e contribuir, eu contribuirei com instituições filantrópicas e privadas que queiram se instalar em Pirapora. Né? Não precisa ser só a Unimontes, pode ser qualquer outra universidade privada, filantrópica que queira vir para cá, né? Se a FUNAM está fazendo um compartilhamento aí nas palavras do vereador Dalto Figueiredo com o Rui Muniz, torço para que isso dê certo, para que funcione, e se precisar de nossa ajuda, nós ajudaremos. A campanha que nós fizemos, Pirapora quer fazer direito, e que está de pé,
eu estou sensibilizando, o reitor está para publicar já o plano diretor da Unimontes para essa microrregião nossa. E é unânime lá a questão do curso de Direito. Quando ele publicar, nós vamos para a nossa segunda fase dessa luta. A primeira luta nossa foi colocar como prioridade para a ação da Unimontes em Pirapora e microrregião, implantar o curso de Direito. Instalado isso no plano diretor, tirar isso do papel para tornar realidade, que inicia-se esse ano. Esse ano tem eleição de deputado e de governador. Eu quero ouvir do governador que nós fomos apoiar e que vier aqui em Pirapora, compromisso dele de que vai ter curso de Direito aqui. Nós vamos estar cobrando, né, em praça pública dos candidatos nossos, a deputado e a governador, comprometimento conosco e com nossos problemas. Comprometimento com a hidrovia, comprometimento com a questão do gás, comprometimento com o ensino superior. O ensino superior será uma coisa especial para mim como prefeito, para a bancada nossa de vereadores na Câmara, para o meu governo. Tenho certeza que será também para Luizinho em Buritizeiro, será também lá para Vaz da Palma, será também para nossa microrregião, para a imprensa, para você também que estuda, Emerson, para que a gente tire esses compromissos de maneira pública e ostensiva por aqueles que têm o poder de decidir. Sim. Nós temos o poder de reivindicar, mas o poder de decidir nesse assunto está, por exemplo, nos deputados candidatos a governador. E eles têm que se empenhar conosco. E eu vou cobrar. Tá certo. 13h03 já, prefeito. Quero agradecer a sua presença aqui no programa Falando Sério. E, para finalizar, nas suas palavras aí, já encerrando, com todos esses intempéries de 2013, essa expectativa de 2014, em que pesa as eleições, prazos curtos, a população de Pirapora, em que pesa o ceticismo de alguns, pode esperar esses avanços que o senhor está e anunciou aqui no programa de hoje? Olha, nós somos movidos pela esperança, mesmo nos momentos de maior dificuldade, mesmo nos momentos mais difíceis, seja de nossa vida pessoal, familiar, social ou política, não importa, certo? Eu acho que se não fosse esperança na vida humana, nós não estaríamos onde estamos. A esperança tem esse poder de nos mover, esse poder de nos nutrir, de nos fortalecer, de nos empurrar para frente. A esperança tem também o poder de fazer com que as pessoas possam fiscalizar e acompanhar mais o poder público. Eu acho que governo é uma coisa que precisa ser controlada. Todo governante tem que ser vigiado, fiscalizado, controlado. Isso é benéfico, isso é bom para a sociedade e para todos. Então, por isso é que eu sou muito insistente, por exemplo, em aliar a esperança ao serviço da ouvidoria, para lá ser apresentadas as queixas, as reclamações que todo contribuinte tem em relativo ao serviço público, ao site da transparência, onde as pessoas possam acompanhar onde está sendo gasto, com quem está sendo gasto, quanto está sendo gasto, né? Não é por outra razão que eu mandei filmar e gravar todas as sessões de licitação, e dentro em breve nós estamos testando a tecnologia, igual você transmite aqui pela internet o programa da rádio, nós vamos transmitir todas as sessões de licitação, o promotor, a promotora, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas do Estado, o cidadão, a cidadã, a escola, qualquer eleitor vai poder acompanhar. Então, se a gente mantiver esse pique e a gente tendo paz para poder trabalhar, Emerson, eu tiro isso tudo do papel e transformo em realidade. A coisa ruim é quando você começa a agarrar para fazer e tem que falar, espera aí um pouquinho que eu tenho que acudir ali, que eu tenho mais um nhenhenhé. Espera aí um pouquinho que tem mais um nhenhenhé. Então, é preciso deixar os nhenhenhé para lá, e eleição é assim, a gente disputa a eleição, ganha, toma posse. Quem perde, se prepara na outra eleição, quem sabe ele é vencedor. E nesse intervalo, nós temos que trabalhar e ser fiscalizado. Ser fiscalizado faz parte da democracia, e eu gosto da democracia. Obrigado, prefeito, pela presença aqui. Um abraço a todos. 13h05, nós estamos indo embora, prometendo voltar na segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Um abraço, tchau, te cuida, boa tarde, um ótimo fim de semana. Falando sério, a seriedade na medida certa.